noite a todos. Tempestade chegando. Estamos aqui. Chegamos. Boa noite, Karine. Boa noite, Gabriel. Oi, Wolverine. Já já te chamo. Esse aí é o Wolverine, meu grande amigo. Estamos aqui para mais uma live. E hoje nós vamos falar de uma coisa assim importante. É importante? É importante para saber como se iniciou os X-Men, do Fator X. Então, a gente vai começar a fazer a nossa live nesse momento, dando boa noite a todos que aqui chegaram. Vou convidar o meu amigo Wolverine. Um minuto. Vamos convidar. Espera aí, um minutinho, porque tecnologia não é comigo. Então vamos lá. Tempestade gosta de controlar o tempo. Vamos lá, vamos lá. Isso aí. Convidei, Wolverine, te convidei. Boa noite Olá, a todos. boa noite, Wolverine. Tudo bem? Bem, bom. Que ótimo. Como que você está? Bem, fazendo o possível, né? Fazendo Então tá tudo. bom. Coloquei meus efeitos aqui, né, para controlar. Tá um pouco frio aqui em Petrópolis, Tem que fazer o possível. né? É isso aí. Bom, vamos falar um pouco do fator X? Claro, com certeza. Então vamos lá. Bom, antes da gente começar, olha, eu controlo o tempo, tá vendo? Ó, viu? Vamos lá. Antes de tudo, nós temos que entender, Boa noite, Gabriel. né? Boa noite a todos. Gabriel, boa Boa noite a todos noite. que estejam Vamos lá. aqui. Antes da gente começar, eu vou dar uma explicação, né? Vou explicar um pouco, né? Antes da gente entender sobre os mutantes, sobre os X-Men, né? Como surgiu isso aí. Então, vamos lá. Antes de tudo, gente, de vez em quando eu vou olhar assim, porque eu fiz umas cópias, né? Para lembrar de tudo, é muita coisa. Nós temos que entender que todos nós somos mutantes, os nossos seres humanos, né? Todos nós somos mutantes. Lógico que nós não vamos acordar, né? No outro dia achando que somos anjos, que temos asas, que temos supervisão e vários outros poderes. Não é isso. Mas desde quando a gente nasce, durante toda a nossa vida, o nosso DNA ele vai mutando, né? E também não é novidade nenhuma que a biotecnologia está nas entrelinhas dos filmes, das grandes obras, dos entretenimentos, de filmes, séries, né? Com essas mutações de superpoderes. Será que faz parte só apenas de ficção? Ou seria possível, numa realidade nossa, a gente ter esse ser mutante? Né? Então, na maioria das vezes, essas que nós somos, né, essa mutação que nós humanos, né, seres humanos, temos, ela pode ser nociva ou às vezes inofensiva. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma pinta que aparece sem mudar de cor, sem nada, né, até um câncer. Isso é uma mutação do nosso gene. Isso está mutando. Então, por isso que a gente começa falando que a gente nasce com essa transformação, né, com essa mutação. Por exemplo, vou dar um exemplo. Tem crianças que nascem com essa mutação, com essa genética, de não sentir dor. Não sentir dor nenhuma. Né? Temos também algumas pessoas que nascem com um paladar super aguçado. Isso também é uma mutação. E tem pessoas que dormem pouco, né? Porque para nós hoje dormir teria que ser 8 horas. Mas tem gente que dorme 4 horas e está super bem, faz bateria de exames e está super bem. Né? Então, essa é a nossa mutação. Tem pessoas que, por exemplo, que quebram ossos à toa,
são até conhecidas como pessoas que têm o osso de vidro, porque de tão frágeis que é. E tem aquelas pessoas que caem, machuca e não quebra nada, sai de grandes acidentes e não quebra nada, né? Então, os humanos, né, eles estão muito um passo da evolução de todo o tempo, nessa evolução, igual eu falei, desde quando a gente nasce, a gente tem essa mutação. Lógico que não é a mutação dos X-Men, que eu vou falar um pouquinho mais. Ninguém sabe, nós não sabemos, por exemplo, o que está escondido, os poderes que estão escondidos atrás do nosso genoma. Né? A gente não sabe, qual poder nosso que está escondido atrás. E até hoje que se conhece a ciência, são fatos incríveis com essas mutações. Por que eu falo isso? Porque eu acho muito importante a gente saber, né, que essa ficção dos X-Men, ela não está tão longe do que acontece. Lógico que a gente não vai acontecer como a Garra, né? Nascer a garra aí do Wolverine, mostra aí, né? É A gente verdade. não vai ter nascer com essa garra aí. E nem muito Na menos assim, realidade, né? Controlar o tempo, como a tempestade controlar. lá dos X-Men. Então, por isso que eu estou falando sobre isso. Tudo bem aqui? Boa noite, Carlos. Boa noite a Boa todos. noite, Carlos, meu irmão Wolverine. Isso aí. Bom, esse aqui é só um fato que eu vou deixar para vocês aqui, que em 2013 pesquisadores descobriram um gene com potencial para regenerar membros, que são quais são? Que é aqueles que acontecem com as salamandras, com as estrelas do mar, com as lagartixas, né? Então eles descobriram isso. Aí vem a pergunta, né? Então, quão tão perto nós estamos para transformarmos em X-Men, né? O que aconteceria o próximo passo para a evolução da espécie humana? Né? Quando seria essa evolução da espécie humana? Né? Só que com essa questão dessa mutação, ela pode ser boa, mas também ela pode trazer alguns problemas, né? Que a gente vai falar aí nesse decorrer, que são os rótulos arbitrários. São mais importantes do que a maneira que levamos nossa vida, ou o que supostamente somos é mais importante do que realmente somos, né? Então, assim, tem muito essa preocupação, fica aí essa reflexão. O professor Xavier, né, que foi da escola, né? Ele é o responsável, o criador lá da escola. Quando ele fala na sua postura, o que ele, no seu discurso, qual que era o sonho dele? Que os humanos vivessem bem com os mutantes, né? Que eles vivessem bem. Já o Magneto, que era mais radical, na sua forma de lidar, ele queria a separação. Ele defendia que esse separatismo de humanos e dos X-Men, dos mutantes, seria benéfico e que a violência era um recurso aceitável para a autoproteção. Se a gente for para ver as histórias dos X-Men, os gibis, os quadris, a gente vai ver muito dessa briga. Enquanto o Xavier quer que todos sejam unidos, né? Uma convivência pacífica, em alguns momentos da revistinha isso acontece, do gibi, o Magneto não. Ele quer mutante do lado e os humanos do outro. E aí fica essa dica para nós. O quanto será bom isso aí? Né? Igual nós, que nessa mutação que acontece com a gente, nessa descoberta da ciência, dos nossos genes, o quanto isso seria bom ou ruim? Né? Se aproximasse isso. Qual seria a sua opinião sobre isso, Wolverine? Na realidade, a parte das mutações, né? Assim, cada um tem a parte da. Cada um é mutante. Não nasce realmente como foi falado, né? É igualzinho o caso do minha mutação. Essa garra de adamante eu não tinha. Foi feito através de uma pesquisa que fizeram comigo.
e aí vira o adamantio. Eu já tinha mutação, só que a minha mutação era de humano mesmo, mas a minha mutação é osso, o meu esqueleto era de osso, né? E eu só fui descobrir mesmo quando era criança, quando eu saía minhas garras, até cheguei a ficar assustado. Quando eu vi isso, eu falei, pô, o que que é isso? Como que está acontecendo isso? Então, é uma coisa totalmente, mutação total, e nisso aí fui virando um carcaju, um Wolverine hoje também. E aí, ao me colocarem num local totalmente cheio de cientistas para fazer a pesquisa em mim mesmo, Aham. né, colocaram o adamantio. Possibilidade que antes eu tinha minha cura, tinha. O fator de cura era um pouco mais lento, né? E Aham. esse fator de cura, ele era lento na hora de curar, bem lentinho. Ao colocar o adamantio, eu fiquei mais rápido, com um faro mais Aham. rápido. Então eu tenho mais ou menos a possibilidade de uma mutação de sentir o cheiro de um inimigo de longe, né? Saber até onde está o dente de sabre. Se ele se aproxima, eu já sei onde ele está. Se eu souber de algum inimigo se aproximando, minhas garras saem da minha mão para a proteção de quem estiver junto comigo ou localidades. Pois é. Não só mutantes, mas Aham. também muitos humanos também têm a mutação, né? Exatamente. E aí, pense se isso acontecesse hoje, será que até foi o Canelos Salazar, Essa Carlos, é né? o Wolverine lá do Mato Grosso. É, Wolverine, seja bem-vindo, boa Ah, noite. Ele ele- fez, ele fez uma colocação aqui interessante. Será que o ser humano não está preparado para a evolução? Será que se a gente começasse a pensar nessa evolução, né? Será que o ser Realmente, humano saberia lidar hoje verdade. se nós tivéssemos essa mutação mais aflorada? Né? Tem uma pesquisa que foi feita aí que nós nascemos com ela, porém, em algum momento ela se desligou, né? Essa transformação se desligou. Mas vamos falar o mais importante agora, que a nossa live foi para isso, né? Essa introdução eu quis dar para a gente perceber que, apesar de ser fictício a história, os heróis dos X-Men, né? Mas temos essa mutação em nós, em pequena escala, mas nós temos, né? Bom, então vamos Verdade. lá. Os X-Men. O X-Men é o quê? Uma equipe de super-heróis, de histórias em quadrinhos, criadas por Stan Lee e Jack Kirby, que estrearam em The X-Men, que foi a primeira revistinha, né? Publicada em setembro de 1963. E era formado inicialmente pelo Professor X, o fundador da equipe, o Ciclope, o Fera, o Homem-Gelo, o Anjo e a Garota Marvel, que é a Jean Grey. Então, essa foi a primeira O Jean formação Grey. dos X-Men. Lógico que veio com o tempo, né? Com a evolução e tudo, foi acontecendo, entrando mais mutantes, que se foi nessa descoberta. Bom, Foi tendo nós sabemos renovações que de os mutantes, né? mutantes. Oi? Desculpa. Tava tendo novos mutantes entrando também. Isso! Tinha É, que Kaique ensinar os Xavier começou a montar a mutantes para eles escola. cuidarem dos poderes deles, Sim, porque. saberem fazer o poder certo para não ter o perigo de machucar um ao outro. Exatamente, porque aí os mutantes foram. O Xavier, né, queria criar a escola para isso mesmo, porque o sonho do Xavier era fazer com que lutassem, ou até a iniciativa falando, né, o conceito dos X-Men é super atual, a luta contra o preconceito. É Por quê? Por verdade. isso que o Xavier, no sonho dele, ele falava que podiam ser humano, né, os humanos, trabalharem juntamente com os X-Men, com os mutantes, sem problema, sem briga, sem preconceito. Né? E aí, qual era o intuito desculpa, do Xavier? Fazer que a escola fosse criada para ele, como você disse, usar os poderes para o bem, não se machucarem. Imagina você lá acordar, Wolverine, e a garra, né, sair. É Né? Para verdade. ter esse controle. Aldiró. Então, como a gente sabe, nós sabemos que os mutantes eles são
são humanos, né? E que expressam o gene X. Por isso o X, né, dos X-Men, por causa desse gene. Essas mutações aleatórias no seu código genético desbloqueiam esse gene que está dormente. E sua expressão, ela produz poder, ela vai produzindo, né, poderes que vemos através das proteínas. Só que assim, os X-Men são mutantes que como resultado de um súbito saldo evolucionário, nasceram com habilidades super-humanas, né, latentes, e que geralmente se manifestam na puberdade. Se você lembra, ele pegava as crianças que ele imaginava que já tinha apresentado, né, alguma característica, A parte da mas só na mutação dele ele é puberdade que... localizado. Oi? Até que o Xavier ele usava o capacete para localizar Exatamente. os novos mutantes. Exatamente. Porque ele sabia que na puberdade é que ia sair, que ia estourar, né, os poderes. E aí, o que acontece? Peraí, deixa eu botar aqui. E aí, nos X-Men, o gene LG, ele codifica, né? O gene X, né? Vamos dizer assim. Ele codifica uma proteína que, por sua vez, produz sinais químicos para todo o corpo, induzindo essas mutações em genes. Só que a gente sabe que nem todo mutante é igual, né? Um Ele não diferente do vai ser outro. o mesmo poder que a gente tem aí o Wolverine, né? Tem eu, a Verdade. tempestade, né? Que controla o tempo, né? Então tem todo esse, cada um vai ter a sua transformação, a sua mutação. Mas também o resultado disso aí é uma cascata de química muito radical. E a gente sabe que essas mutações genéticas não são as mesmas em todos os mutantes. A gente sabe que nem sempre vem com esse fator X. Qual o exemplo que a gente tem disso? O Hulk, né? O Banner. Ele foi atingido por raio gama. Então, ele teve uma transformação no seu gene. O Homem-Aranha também foi mordido por uma aranha radioativa e se transformou. E assim vai outros super-heróis. Então, o que a gente percebe? Que essa mutação, nem sempre a gente nasce com ela. Alguns super-heróis, eles vão com essa mutação. E aí, por isso que a gente sempre vai olhando para eles. Né? A gente vai olhando com um olhar, não sendo todos iguais, né? Porque eles não são. Esse gene, cada um vai ter seu poder. Cada mutação tem uma diferença na parte, né? Isso. Um Cada um tem o vai poder ter. da mente, o outro tem o poder de levantar as coisas, o outro tem o poder de Sim, sumir, o outro tem o poder exatamente. a mutação de ficar em cima do local, né? Exatamente. Tem Então, o o Ciclope, pensamento também, né? lê o pensamento. Tem a fera. Então, esse fator X, ele é característico dos X-Men que foi criado, né? Mas o que é esse fator? É essa mudança genética que esse X ele solta essa proteína que a gente falou e muda os outros genes dando os poderes. E aí, o que acontece? Quem conhece a história da tempestade e a sua, né, que você já contou aí, que foi para o laboratório, né? Todos esses super-heróis, gente, são muitos, as histórias são enormes, então se a gente for falar de todos, a gente vai ficar aqui a noite inteira falando de todos, como foram Verdade. criados, Tem né? bastante Tem X-Men. bastante, Ah, né? E para os quem novos, os gosta. antigos. Exatamente, né? A gente tem esses antigos chegando, e aí cada vez mais nos X-Men estão se descobrindo mais mutantes, né? E a escola continua lá, né? Mas Verdade. tem os níveis de mutação, né? Tem esses níveis de mutação que acontecem entre eles. Então vamos lá. Nível ômega é a classe mais poderosa dos mutantes. Eles têm uma destruição de larga escala, porque eles têm, aí eles podem ter ou não um total controle de seus poderes. Eles possuem a habilidade de controlar a matéria, a energia.
o espaço e o tempo. Né? E quais são os mutantes ômega? A Jean Grey, que é a Fênix, o Magneto, eu, a Tempestade, né? O Vulcano, o Mancha Solar e vários outros. Vários outros que têm esse poder ômega, que são que é o mais poderoso dos mutantes, né? Que tem o poder, eles são mais poderosos. Aí tem o nível alfa, que vem um pouco abaixo. Eles podem ativar e desativar os seus poderes de acordo com a conveniência. Eles se parecem humanos, pois não possuem nenhuma alteração física marcante ou sutil, né? Então, que é ocasionado, né? Que depende quando eles querem. Eles têm esse autocontrole, né? Eles vão usar o Se controle na controlam hora que para eles não quiserem. atacar. Oi? Eles se controlam para não atacar na hora, no local errado. Exatamente, exatamente. Também não possui limitações, né, ou vantagens físicas decorrentes dos seus poderes. Porém, se eles começarem a treinar muito, eles podem fazer se descobrir novas manifestações do seu poder, né? E quem são esses mutantes nível alfa? É o Avalanche, o Ciclope, Colossus, o Drexus, o Professor X, Satânico, novamente a Tempestade, ela também é uma mutante alfa, a Vampira e dentre outros também. Então, esses aí são os mutantes. Aí tem o Beta, né? Que é o nível Beta. Verdade. Ele também pode desativar seus poderes, pois eles não têm esse controle, eles não conseguem. O Beta, ele não consegue desativar seus poderes. Mas eles podem se passar por humanos e ter uma vida tranquila, né? Como se não... A alteração que eles têm é muito sutil. Então, eles podem transitar entre os humanos sem ser percebido. Mas eles podem ser, os poderes deles, do beta, tanto pode ser ofensivo como defensivo. Então, se um mutante ele é desencaminhado para o mal, ele vai fazer o mal. O poder dele, e ou ele defende ou ele ataca, né? E quem são os mutantes do nível beta? O Mercúrio, Mímico, Namor, e adivinha quem? Quem? Tu, Wolverine. Tu é o mutante beta, né? É o poder da mutação. Isso aí. Também possui limitações ou vantagem física, né? Certo. Então, esse é. E aí, agora nós temos o mutante Wolverine, que está ali, né? Mostrando as suas garras. É o meu melhor amigo, né? Mas lembre-se que eu tenho um poder maior que o seu, tá? Então, Também tem. Verdade. né? Por isso somos grandes amigos. Aí tem o nível gama. Eles também não podem desativar, né? Os poderes, eles não podem. Não podem se passar por humanos, porque as alterações deles são muito marcantes. Né? Eles não conseguem, não são escondidas com facilidade. Por exemplo, a cor da pele, cauda, escamas, né? O tamanho dos membros, as asas, chifre, garras, entre outros. Né? Então, e quais são? E eles também, os poderes deles são usados tanto na ofensiva quanto na defensiva. Né? Alguns mutantes dessa classe são a Mística, o Sabre, o Noturno, o Sanguessuga e mais outros também. Então, por que eles não podem andar, transitar pelos os humanos? O Fera, por quê? Porque eles, a mutação deles causou, né, alterações físicas muito marcantes. Então, por isso que eles não podem andar também. entre os humanos. Aí tem o nível Delta, que é o qual? Eles são fisicamente como os mutantes alfa, considerando que eles não possuem um traço físico marcante, que impedem que eles não possuem. Então, o que não impede eles de passar por humanos. Eles podem passar por humanos, porque eles não têm alteração, o traço físico dele. Porém,
o que fazem serem do nível delta é que seus poderes não são fortes ou muito significantes. Eles não são ofensivos e muito menos defensivos. Aí ele é usado por quê? Sorte, inteligência, engenhosidade, premonição, decodificação de linguagem são alguns dos poderes do delta. E a maior parte da população dos mutantes, ela é classificada delta. Por quê? Porque ela não apresenta nenhuma ameaça por causa de seus poderes. Aí quais são alguns mutantes dessa classe? O Calisto, o Cifra, o Dominó, o Doutor Nemesis, o Jorge, Olhos Vendados, o Prodígio, Sábia e Sina. Né? Que eles são usados para inteligência, são para poder fazer as coisas do bem, então não fazem nada mal. E aí tem também o nível Epsilon, que eles não podem se passar por humanos de maneira nenhuma, né? Eles não podem, porque suas mutações influenciam em sua aparência física, fisiológica e anatômica. Ou seja, se eles passarem, tá aqui passando e passarem perto de uma cadeira, de uma torre, eles vão se transformar naquilo. Então, assim, por isso que os poderes deles têm a tendência a ser desvantagem na maioria dos casos, porque são completamente inúteis a qualquer questão de combate. Porque pensa, você está lá e aí, de repente, você se transforma no seu inimigo. E aí? Você está lá lutando, está numa batalha, né? Aí você vai matar o amigo, que é um mutante do bem, mas é porque ele toma aparência. Então ele não serve para ele. Aí eles têm orelhas de macaco, eles podem mudar de pele, eles podem ficar roxo, a pele é gelatinosa, são esses poderes de exemplo. E 20% da população dos X-Men são mutantes, são Epsilon. Aí quais são os mutantes do nível Epsilon? É o Bico, o Derme, o Meme, o Monken, os Morlocks em geral, o Tommy e dentre outros também. Aí tem o nível Zeta. Esse é o mais baixo de um mutante. Esse é o nível mais baixo da mutação que o mutante pode ter. Basicamente, eles são pessoas que têm filhos e netos mutantes. Porque eles possuem o gene dentro deles, mas esse gene não causa nenhum efeito, né? Ou pela quantidade, que é pouca, ou por conta de não possuir nenhum poder, mas eles carregam esse fator X, mas que não altera nada. Mas os filhos deles, né? Os filhos deles podem nascer mutante. E aí eles não entram nessa classificação zeta. Aí vai depender de qual é o poder que ele tem, qual classificação que ele vai entrar. Então, por exemplo, um exemplo de mutante do nível zeta é o casal Reed Richards e Susan Storm. O filho deles, Frank Richards, nasceu mutante. Porém, Reed e Susan não eram mutantes. Isso porque os poderes concedidos a eles pela radiação cósmica funcionava como uma espécie de trava que impedia o gene mutante dos dois se manifestarem, fosse ativado. Como eles sofreram essa radiação cósmica, não deixou que o gene florescesse. E aí, porém, o filho dele nasce com o gene mutante, como eu falei. Então, ele já não entra, o filho dele já não entra nesse nível zeta. Então, esses aí são os mutantes, né? São os níveis de mutação que tem lá na cidade dos X-Men. Né? Então, assim, eu adorei o máximo quando eu vi, né, que a Tempestade, né, ela é o mais forte, é um dos mais fortes que tem, mas porque ela controla o tempo, né? Ela controla todo o tempo. Então, essa é a história do fator X, que todos nós tínhamos curiosidade, né, que alguns não conheciam e queriam entender. Então, é o quê? É o gene que nasce, a pessoa já nasce com ele, só que aí, com o tempo, ele solta uma proteína que vai dando a mutação e fazendo com que os heróis da alegria estão aí. Isso aí, obrigada pelo carinho. Boa noite. E aí que faz com que cada um tenha seu poder. E que deixa a gente super fascinada.
Quem não queria controlar o tempo, né? Ou se eu tivesse, né? Por exemplo, aqui onde eu moro é frio. Mas sabemos que os super-heróis, os verdadeiros super-heróis, eles não usam o seu poder para bem próprio, né? E nem para o bem, para fazer um bem a favor de uma outra pessoa, né? Então ele só usa o poder dele, o verdadeiro super-herói, ele usa para o bem, né? Não Para fazer o importa se bem e um levar amigo. alegria. Oi? Fazer o bem e levar alegria para as pessoas também. Isso aí. E no nosso caso, né? No nosso caso, que fazemos essa visita aos hospitais, então esse nosso papel é esse, né? Verdade. Esse é a Enquanto melhor os coisa. X-Men estão lutando com os vilões de verdade e tudo lá, nós estamos aqui nesse momento de pandemia, não estamos podendo levar, né, essa alegria aí, então por isso que nós estamos fazendo essa live aqui, né? Eu aqui com a minha companheira, né, estou aqui, né, e para a gente levar isso aí, que é o momento que a gente pode fazer agora, E até né? comentar uma coisa. Esses dias teve um menino que estava com fome de ganhar uma garra de Wolverine. E aí eu conversei com uma pessoa que fabrica, né, a garra. Tudo. E aí Ah, sim. Como é que é o eu nome dele? consegui. O menino, o Icaro, É. Oi? ele tinha o sonho de ter uma Ah, garra do Wolverine. E ele gosta do Wolverine, ele é fã do Wolverine também. E gosta aham. muito dos heróis. E aí eu conversando, né, com a pessoa, toda a pessoa me mandou, né, essas garras, tudo. E, e aí eu fui, levei até a casa dele, mas eu fui com máscara, tudo na proteção, né, específica, né, para Sim, se sim. proteger contra o vírus, tudo. Eu Uhum. fui a caráter, fui de Wolverine mesmo, né. Cheguei no portão dele, toquei a campainha, tudo, aí a mãe dele veio, atendeu, né. Aí eu falei, chegou ali, é uma surpresa para ele. Eu tenho certeza que ele vai adorar, né? Aí foi, ele abriu lá o portão, ele já tava alegre, né? Já tava com uma felicidade, esse menino é especial, né? E é um grande amigo meu também, eu peguei amizade com ele, tudo, da família dele também. E aí eu, conversando com ele, entreguei para ele, falei, rapaz, eu tenho um presente que você vai adorar. Aham. E eu fui representar o grupo, né? Os Heróis da Alegria, representando os Wolverines e todos os heróis, né? Que fazem essas ações, né? E aí eu fui, levei lá para ele, ele ficou tão feliz. Na hora que Ai, que bom. ele abriu a caixinha, na hora que ele abriu a caixa, que era uma caixinha pequena, né? Ele Aham. viu as garras do Wolverine. E a garra infantil, ela não Uhum. é igual essa ponta aqui, ela não tem Sim. ponta, então ela é quadrada. É Uhum. quadradinha a pontinha dela para É. não ter É perigo. bom para evitar, né, machucar e tal. Isso, é bom para evitar. E aí foi uma plaquinha de identificador também, que é a placa do tag, que é do Wolverine, identificado Logan e Wolverine. Ah, Quando ele viu isso, ele colocou as garras na mão, o tag no pescoço. Eu falei, agora vamos aham. tirar uma foto. Aí fomos, tiramos foto com ele com de Wolverine, eu de Wolverine. Ah, E tá aí eu vendo? falei assim, parabéns que agora tem mais um Wolverine na área. Tá vendo? E Esse que é o aí, mais tá todo importante. feliz, dormiu com a garra, tive informação já. É igual, por E é exemplo, bom isso. esse momento, esse levar essa alegria, fazer com que a criança, né, se sinta com o herói dela, isso é gratificante. Aí eu falo que nós temos essa mutação, né? É, nós temos essa mutação que a gente nasce com ela. Lógico que gostaríamos de nascer com os poderes para poder fazer muito mais. Mas a gente usar isso aí, ó, a iniciativa está falando, essa é a ciência dos X-Men, não discriminar ninguém, né? Por isso que às vezes quando a gente fica pensando assim, eu queria ter poderes, né? Eu queria ser igual aos X-Men, mas estamos preparados para isso? Será que Também tem vamos isso. seguir quem? Né? Quem que nós vamos seguir?
Vai ser o Xavier? Vai ser o Magneto? Qual a postura que vamos ter? Né? Então, assim, essa também tem essa preocupação. Porque Boa estamos noite. aqui é para fazer o bem. Estamos aqui para ajudar as pessoas, olhar para elas como ser humano. Né? Então, que era o sonho do professor, né? Do professor Xavier, era esse. Né? Fazer com que os mutantes andassem junto com os humanos. Né? O nosso caso aqui, vamos trazer para o nosso trabalho social, é isso, é levar esse amor, esse carinho, porque não É tem verdade. preço, né? Quando Não tem você preço. chega e as crianças olham, ah, nossa, é meu herói, olha, né? Eu tenho a Ah, Márcia, né? Não a Tempestade. A Márcia sim, tem eu tenho a Márcia tem 2 filhos e quando eu estou me trocando, como eu tá estou vendo? vestindo meu traje, vivendo a tempestade, né? Vou viver ela, eles já gritam. A tempestade! Não chama a Márcia de mamãe, tá? É tempestade, tempestade. E me vem vestido assim. Então você imagina para uma criança que está lá. Mas a gente É, sabe, né? é, Essa até, pandemia deixa eu chegou. até comentar uma coisa. Ah, Hoje, uma criança me viu de Wolverine. E eu tava com a jaqueta do filme. Tava ah, frio hoje, né? Então, ah, não tinha como. Eu peguei a jaqueta que eu uso, né, de cosplay e fui trabalhar com essa jaqueta. Então, a criança me viu, olhou, desconfiou, tudo. Aí eu expliquei, olha, eu faço Wolverine, então tudo bem. Aí ele, aí, todo tá feliz, vendo? tudo, pulou de alegria, tudo. Aí, ó, o Carlos, ele colocou assim, ó, repito, o ser humano, na sua essência, é separatista. Nós, mutantes, não. Mas temos a esperança em convivermos unidos. É isso aí, né? É verdade. Você vê que quando nasceu os X-Men, né? Quando fez a primeira história, já vinha com essa preocupação, e como a iniciativa já disse aí, é bem real hoje, né? A gente, se você vê uma É uma pessoa lembrança. com uma diferença, às vezes quer colocar de lado, né? Quer deixar lá, né? Então, assim, nós, como temos esses poderes, somos mutantes, a gente vai levar para eles que somos todos iguais, que todos nós somos iguais, né? O que difere Verdade. Wolverine de Tempestade, do Capitão, do Homem-Aranha, né? É só essa capa. É só a capa que a gente veste, mas aqui dentro somos todos iguais. E aí temos que usar esse nosso poder, né, de não separatista, pela igualdade, para levar esse amor, para levar essa verdadeira, né, esse verdadeiro contexto que é de ser humano. Então, eu acho que esse trabalho que a gente faz já é um pouco isso. A gente entra nos hospitais, como eu disse para você, a gente vai tanto em hospital particular como em hospital público e o carinho é o mesmo. Né? A especificidade que a gente chega, o carinho que a gente trata é o mesmo. Eu vi uma vez, né, uma palestra, e o Batman do Brasil deixou, falando o seguinte: não importa onde estamos ou o que fazemos, mas fazemos bem feito. Demos o melhor de nós. Então, acho muito importante a gente dar esse melhor, não importa qual criança que é, não importa onde ela esteja, não importa. Né? Uma vez a gente estava saindo do hospital, eu e o Capitão América, e resolvemos vir a pé. Gente, foi muito engraçado, porque assim, era todo mundo Imagino. olhando, era todo mundo mexendo, era todo mundo rindo, era criança parando, era adulto, né? Agora só teve uma parte engraçada, porque quem não conhece a Tempestade, a gente passou perto do cemitério. Pronto, aí já virou bagunça, né? Nossa. Aí já virou, pensa, cabelo branco, roupa preta. Aí tivemos que explicar, porque o coveiro gritando.
capitão, quem é essa aí, capitão? Aí o capitão, Nossa, cuidado, ela controla o tempo. Aí a tempestade. Porque as pessoas que conhecem, né? Então, assim, foi muito alegre. Aí paramos perto de uma escola, as crianças, assim, abraçaram, né? Grudaram na gente. E aí eu falei, capitão, será que a gente consegue chegar em casa? Porque era toda hora parando. Porque a gente não discriminou ninguém. A gente queria, dava atenção do mesmo jeito para um, para outro. Então, assim, esse é o nosso papel, né? Essa é a importância da gente, é tratar com igual. Né? Então, assim, a gente, nós, super-heróis, nós temos que trabalhar essa função, né? Nós temos que olhar vai acabar a bateria do Carlos. Carlos, mas Ei, Carlos, fica gratidão por tranquilo, você mano. estar aí, tá? Muito obrigada por você ter participado. É isso aí, Então, guerreiro. assim, Ó, o capitão do herói chegou. ai, que O legal Bruno. aí, ó. O Bruno entrou. Grande Bruno, Capitão América. Isso aí. Então, esse é o nosso papel como super-herói. Muito obrigada. Os X-Men É... favoritos. Ó. Ó, ele Obrigado, escreveu, valeu. ó, eu reúno a criançada para exercício de respiração. Uma forma alegre de ajudar a ensinar o Kung Fu. É isso aí, né? Acho que a gente... Beijos, beijos, Carlos. Acho que o Alô, nosso Carlos, papel é meu esse grande aí. amigo. Então. Então, essa live de Boa hoje noite, foi, capitão. foi essa live que a gente Não, fez hoje. É o capitão. Boa noite. é capitão, o Bruno. É isso aí. Oi, Bruno, boa noite. Esse papel que a gente trouxe, que a gente hoje foi falar desse fator X, e eu comecei com aquela introdução de explicar que somos mutantes, né? E explicar e deixar essa. Tem uma frase aqui que eu coloquei, deixa eu pegar aqui, que é para saber, né? Para a gente começar a pensar, e eu acho que independente de mutante ou humano, né? A gente pode trazer ela com a gente, né? Que é o quê? Rótulos arbitrários são mais importantes do que a maneira como levamos a nossa vida? O que supostamente somos é mais importante do que realmente somos? Né? Então a gente tem que começar a pensar, né? Eu faço o meu personagem, o qual eu adoro colocar o traje e sair, é a tempestade, né? Então, ela é mais importante do que eu, né? Não, porque somos uma só. Estamos aqui para levar esse amor, para fazer o bem e para lutar. Então, acho que isso é o mais importante. E seguir o Xavier. Com Um dia vamos certeza. ser todos juntos, né? Vamos Verdade. humanos, mutantes, todos Todos juntos. juntos, sorrindo e se ajudando. Verdade. Um ajudando o outro. Isso aí. Né? O Wolverine, a história dele, né? As pessoas podem procurar como que foi, né? Por ele não ter esse controle, até ele descobrir, entender o controle das garras dele, ele matou pessoas que ele amava sem querer. Infelizmente. Infelizmente, ele matou sem Fui querer, né? forçado a fazer esse caso. Eles Oi? colocavam uma. Foi forçado a colocar, porque colocaram um capacete em mim e eles só poderiam ver, eu só podia ver, mas não era a minha vista, mas a vista deles. Então Sim, eles mandavam, colocavam um negócio em mim, e era para me matar, era para me destruir, era para fazer o que for. Depois que foi tirado, aí eu enxerguei exatamente o que eu estava fazendo. exatamente. Mas quantas pessoas, né, você matou? A mesma coisa a tempestade, né? Até Verdade. ela entender os poderes dela, né? Ela roubou, né? Ela matou, até que o Xavier, o professor Xavier, encontrou ela e levou ela para a escola, né? E tá lá trabalhando e fazendo o bem. E é uma história, né, capitão, que está aí presente. É uma história também parecida, né? Eu queria participar
como cosplay, como não como cosplay, né? Mas o cosplay, né? Mas ir lá no hospital, levar essa revista, entrar Essa as alegria. crianças. E aí o capitão tinha um projeto, que é o da iniciativa True Readers, e eu entrei. Então eu falo, brinco muito que a história é a mesma, né? Só que eu não fazia coisa errada, tá, gente? Eu já falei isso uma vez, mas eu não fazia. É. Eu já contei essa Aí, história. ia comentar uma coisa também. A gente chegou como teve um evento no ano passado, né? Aham, E depois desse evento, era eu e o Leandro, que faz o Wolverine também. A gente foi jantar no restaurante e tudo, e passou dois meninos por nós, assim, olhou, dois Wolverines sentados na mesa, né? Aí olhou, perguntou, ué, vocês são dois Wolverine mesmo? Não tô enxergando bem, tá? Aí o até olhando falou, não, somos sim, nós dois fazemos o Wolverine. Ele saiu correndo, o restaurante chamou os pais dele e falou, olha, aqui os Wolverines estão aqui. Até a gente foi tirar foto com eles. tá Sabe? vendo? Aí é uma alegria total ver a alegria de cada criança quando a gente estamos no local, dependendo do evento, dependendo das ações, sabe? Então, a gente vai nessas ações, levar essa alegria, não tem preço a gente ver a alegria deles. Muitas Não, vezes não tem. a criança, ela não sabe, muitas vezes a criança, quando a gente vai nessas ações, até a criança, ela imagina, pô, os heróis estão próximos da gente. Será que não é sonho? Então, é uma coisa real que estamos fazendo, sabe? Um É isso trabalho aí. desse, bonito, uma coisa que ao levar alegria para eles, eles ficam mais felizes no dia a dia que eles estão lá. Uhum. E É, eu acredito que até terminando essa epidemia tem que voltar, né, para as ações. exatamente. Olha, Já vamos dá voltar com saudade. toda a força e vamos, assim, quando possível, unir, né? A gente vai Verdade. passear aí, vocês vêm passear aqui para a gente Ah, poder com entrar no certeza. hospital. Imagina a alegria, né, deles ao Nossa, verem o isso. que eles vão ver, vai É, ver de personagem. o que a gente, quando a gente começa a fazer um trabalho voluntário, a gente precisa é, ter a consciência, trabalhar dentro de nós primeiro, porque a gente vai estar lidando com pessoas, com seres humanos, com crianças, né? Muitas das vezes vamos encontrar situações que vai mexer com a gente, né? Então a Muito. gente precisa trabalhar isso também, né? Eu falo que a Sim, gente sim. vai trabalhar o nosso ego, esquecer da gente. Não, vamos esquecer de mim é eles, né? Mas não olhando para eles como se eles fossem um coitadinhos. Não, porque na realidade, aqueles que estão ali no hospital são os verdadeiros heróis, né? Porque Verdade. eles estão lutando pela vida deles, pelo bem maior. Então, a gente precisa também entender isso, né? É saber lidar isso, né? Porque a gente tem que ter essa preocupação, porque às vezes algumas pessoas o que acontece, elas se vestem, vão, mas elas querem mais elas. Eu tô indo, né? Eu tô indo lá, tal, Ah, capitão, já vou bater a foto daqui iniciativa, a pouco pose na para sala. foto. Pode deixar que nós já vamos fazer. E a gente tem que ter essa preocupação. Nós não estamos indo lá com os nossos trajes por nós. Nós estamos indo lá por eles. Então, acho que isso é muito importante, né? A gente pensar muito nisso. Deixa eu tirar aqui para. Deixa eu ver. Nananana, desativar comentários. Pronto, capitão. Vamos fazer uma pose. Calma aí. Aí, o Wolverine. Vai aí, Wolverine. Perdeu o fone. Acontece. Olha ele lá.
Vamos ver. Você está sem fone. Problema aqui no aparelho, Ah, aí tem que mexer no negócio todo aqui. tá. Mas aí, Agora dá. aí o capitão, não sei se ele já tirou. Que daqui a pouquinho eu vou ter que terminar, nós vamos ter que terminar a live para poder salvar, né? Certo. Então, a gente agradece a todos. Conseguiu tirar, capitão? Olha lá, ele colocou demais. Quer Quiser mais já um? dá Vou tirar. pra ver melhor. Bate mais um aí, ó. Espera aí, deixa eu desativar. Foi? Foi. Acredito que foi. Acho que foi, ela. Ele colocou demais. É isso aí, então, ó. Wolverine, obrigada mais uma vez Obrigado por a vocês. participar dessa live. Eu espero É que uma todos honra. tenham gostado, né? Oi, George. Pena que você chegou no fim, mas vai estar Jorge. salva. Você Ah, pode guerreiro. assistir lá depois. Eu agradeço a todos, né, que estiveram aqui, que participaram. Amém. Espero que todos tenham entendido, né, o fator X, tenham compreendido, entendido que nós, os X-Men no mundo deles, são os mutantes e nós aqui também somos os mutantes. Um pouco menor a nossa mutação, mas ela está aqui. E que trabalhemos juntos igual o Xavier, né? Para que todos juntos possamos fazer o melhor. Trabalharmos juntos e fazer o melhor. Com certeza. Boa Né? noite a todos. Que todos tenham um excelente final de sexta-feira. E tenha também um excelente final de semana. Isso aí. E logo, logo vamos E estar obrigado a todos todos por juntos. estarem aqui. Né? Ó. Então vamos lá, Wolverine. Opa, pegar a garra aqui. Obrigada a Pronto. todos. E ó, uma boa noite. Boa noite, pessoal. Tenha uma excelente sexta-feira. Avante! Vamos gritar aí, ó. Avante! Avante!